Sejam muito bem-vindos. Encaminhe esse link para outros irmãos, membros da igreja, amigos que você tem na escola bíblica dominical, né, da sua classe. Lembra aí as pessoas da sua classe, da escola dominical? Manda o link para eles, né? Esse estudo hoje é um estudo muito interessante. É o estudo número 21, repito, da revista Bases Bíblicas. O estudo número 21 está na página 120. Se você não tem essa revista, nós temos ela para você. Você pode pegar no domingo, quando você for ao culto, ou durante a semana na secretaria da igreja, você pode pegar lá a sua revista Bases Bíblicas, tá? O estudo hoje é o de número 21, página 120. O reino de Deus e a igreja. O reino de Deus e a igreja. Já lemos, então, na abertura, né, esse texto maravilhoso que está aqui no livro de Atos, no capítulo 2, 41 e 42, que dá conta de como era realmente a vida dos primeiros cristãos, né? O livro de Atos, eu costumo dizer que o livro de Atos é o berçário do Novo Testamento, né? É quando a igreja nasce, a igreja está aqui um bebê, ela acabou de nascer aqui em Atos 2, no Pentecostes, né? A igreja nasce aqui no Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, no capítulo 2 ainda, é que nós encontramos, né, esse versículo 41 e 42, que fala que logo após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, então, pregou um sermão. O pescador agora virou pescador de homens, como Jesus havia predito, né? E ele pregou a palavra de Deus, né? Tá aí o sermão do apóstolo Pedro, desde o versículo 14, se você olhar na sua Bíblia, até esse versículo 42, está toda a pregação dele aí, né? Um fato que eu acho interessante nesse texto, você pode olhar comigo, né? É que o apóstolo prega, né, e faz um apelo no verso 38, né? Ele faz um apelo, né? Arrependam-se e cada um de vós sejam batizados. Mas esse apelo, ele aconteceu por causa de uma pergunta que as próprias pessoas que ouviam o apóstolo Pedro pregar faziam a ele, ou fizeram a ele, que é: irmãos, o que nós devemos fazer? Foi a pergunta. Irmãos, o que nós devemos fazer? E Pedro, então, responde, né? No versículo de número 38. Arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Esse início da igreja, como os apóstolos, eles tinham essa autoridade dada por Deus e agora implantam isso que nós chamamos a igreja de Jesus Cristo. E muita gente confunde, né, reino de Deus com igreja. E essas duas instâncias, vamos dizer assim, elas não são a mesma coisa, né? Então, o objetivo do estudo número 21, aqui da revista Bases Bíblicas, é fazer essa distinção entre o que seja reino de Deus e o que seja igreja, né? O que seja igreja. É claro que muitos associam reino de Deus e igreja, né? As pessoas pensam assim: eu sou membro de uma igreja local. No caso, por exemplo, a primeira igreja batista de Governador Valadares. Eu sou membro dessa igreja. Então, eu sou membro do reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus, né? Embora essa afirmação pareça correta, mas ela não é correta. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra coisa, né? Então, vamos, em primeiro lugar, tentar explicar o que seja o reino de Deus, né? O reino de Deus, ou o reino dos céus. Alguns evangelistas, como Mateus, preferem usar o termo reino dos céus, né? Bem, o reino de Deus,
ele é basicamente o governo de Deus, porque reino dá a ideia de governo. Agora há pouco o Quarteto de Gilead cantou essa linda canção, né, antiga. Me lembro dessa canção desde quando eu era criança, né? O rei está voltando, o mercado está vazio, né? E interessante que esse tempo no início, principalmente da Covid, né, no mês de março do ano passado, me lembro um dia que aqui em nossa cidade fechou-se tudo e eu estava indo numa quarta-feira, inclusive, para transmitir o culto. E as ruas estavam completamente vazias, as ruas do centro da cidade. Eu lembrei dessa música, né? Eu lembrei dessa música. Como que o evangelho ele se cumpre? Como nós estamos vendo em nossos dias assim o cumprimento do evangelho na nossa cara, diante de nós. E muita gente não crê, e muitos crentes não têm essa realidade. Que realidade é essa? Aqui, o reino de Deus já está entre nós. E quando é que o reino de Deus ele foi instaurado entre nós? Bem, quando é que um reino ele é estabelecido? Um reino é estabelecido quando o seu rei, a corte real, ela vem. Na história do Brasil, né, você sabe que em 1808, a família real portuguesa, o Brasil ainda era uma colônia, ou seja, não era um país ainda emancipado, independente. Então, como Napoleão Bonaparte estava tomando toda a Europa, ele, então, invadiu Portugal. E a coroa portuguesa, ou seja, o rei, a rainha e toda a corte, atravessaram o Atlântico e vieram parar aqui no Brasil. Chegaram primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro. Então, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. E durante muitos anos, o governo português ele era, então, realizado a partir do Brasil. O que isso tem a ver com o texto e com o tema que temos falado essa noite? Que assim também, assim como quando o rei de Portugal veio para o Brasil e instalou aqui a sua corte, o seu reino, quando Jesus veio, ele também instalou nessa terra o reino de Deus. Ele mesmo disse: o reino está entre vós. Então, o reino de Deus veio quando Jesus veio. O reino de Deus, ele já está entre nós. Acontece que o rei Jesus, ele hoje governa, digamos, do céu, assentado à direita do trono de Deus, que também tem um trono e que também governa. E o reino de Deus, de certa maneira, ele foi entregue à igreja. Estão entendendo? A igreja. Então, a igreja hoje, ela é, de certa maneira, o que nós podemos chamar de uma agência do reino de Deus. Por isso que a gente diz que a igreja local é uma agência do reino, porque ela não é o reino. O reino é o governo de Deus sobre o mundo. Esse governo já foi instaurado pelo rei, que é Jesus. Mas ele deu poder à igreja, entende? Ele deu poder à igreja para exercer o poder em nome do rei. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso com a autoridade do reino. Entende? Então, a igreja ela é uma agência do reino. Né? Ela é uma pregoadora do reino. Ela é uma anunciadora do reino. Ela é uma atalaia do reino. Mas ela em si não é o rei. Não é o rei. Então, assim, em linhas assim bem fáceis de ser entendida, o reino de Deus ele é invisível, porque ele é o governo, ele é o poder de Deus que paira sobre a terra.
ok? E quando uma pessoa é salva, ela entrega a sua vida a Jesus, ela é salva por Jesus, ela está no reino de Deus. Ela já está no reino. E ela pode também estar numa igreja local, entende? Por quê? Para o reino de Deus, se entra pela fé em Jesus Cristo, arrependimento dos pecados. É assim que se entra para o reino. Para a igreja local, se entra pelo batismo. Agora, pode ser que exista alguém que está no reino, ou seja, já esteja salva por Jesus, mas não pertença a uma igreja local? É possível. E é possível que exista alguém que pertença a uma igreja local, ou seja, foi batizado, deu pública profissão de fé, e essa pessoa, embora esteja no rol de membros de uma igreja local, ela possa estar fora do reino ou sem salvação, é possível. Então, essas duas coisas, embora elas sejam complementares, elas não são a mesma coisa, né? Então, algumas características do reino de Deus está aí na sua revista, na página 120, né? Então, o autor coloca aí que o reino de Deus, e cita, inclusive, as referências bíblicas. Ele é sobrenatural. Maravilha, né? O reino é sobrenatural. Ele veio de uma forma sobrenatural quando o rei veio. O reino também é invisível, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos ver o poder de Deus, assim como a gente não pode ver o vento. Nós sentimos, né? Quando tem esse vento gostoso que vem, sopra, a gente não sabe que está ventando, mas você vê o vento? Não. Né? Mas você sente, você percebe. Assim é o reino de Deus. Por isso também que ele é misterioso. O reino é misterioso. Ou seja, ele não pode ser percebido apenas pelas capacidades biológicas, humanas, racionais do ser humano. Ele é misterioso porque ele atinge uma outra parcela da nossa composição, que é o espírito. Não é isso que Jesus diz? Que a palavra de Deus, aliás, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito e nos diz que somos filhos de Deus, ele testifica. Isso é mistério. Isso é mistério. Né? E aquele que está no reino, ele tem a certeza, ele sabe que ele pertence ao reino de Deus. É um mistério. O reino de Deus tem uma outra característica, é que ele já está presente aqui, como eu disse. Tá certo? O reino veio quando Jesus veio. Então, nós já estamos desfrutando do reino. O reino já está aqui. Mas ele ainda está por vir. Os teólogos gostam de chamar esse mistério também, né, de já e ainda não. Já e ainda não. Ou seja, nós já estamos no reino, mas o rei virá novamente. É isso que foi cantado agora há pouco. O rei virá novamente. E, na verdade, ele virá para levar a sua igreja, ok? Que igreja é essa que ele vai levar? A igreja do rol de membros? Não, não é. É a igreja invisível, daqueles que creem em Jesus, independente de estar pertencendo a uma igreja local ou não. Então, quando o rei vier segunda vez, ele vai vir com aqueles que já herdaram a salvação, que serão ressuscitados, segundo Paulo aos Tessalonicenses, e aqueles que estiverem vivos para a vinda do rei, para a segunda vinda do rei, eles então serão arrebatados nas nuvens. É o que a palavra de Deus diz, Paulo aos Tessalonicenses. Então, o reino de Deus, ele já veio, mas ele ainda está por vir, ele virá. E nessa segunda etapa
da vinda do reino de Deus, ela será definitiva, porque ele deverá para si a sua igreja, arrebatará a sua igreja e estabelecerá o seu reino eterno sobre aqueles que creram nele. Que maravilha é saber essas verdades maravilhosas sobre o reino de Deus. Vejamos agora o que a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira ela afirma sobre o reino de Deus. O reino, então, é o domínio soberano e universal de Deus, domínio eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando como Senhor e Rei. E é isso mesmo que a Bíblia diz. Então, o reino de Deus, ele é composto daquelas pessoas que estão sob ou debaixo do domínio de Deus. Daqueles que voluntariamente, como diz a nossa declaração doutrinária, a eles se submeteram pela fé somente, aceitando como Senhor e Rei. Então, a estes, o Rei, ou sobre estes, o Rei domina. O Rei domina. Né? Bem, o que então é a igreja? Então já vimos que o reino é esse domínio. Esse domínio é sobrenatural, invisível, misterioso, que já está presente, mas que ainda está por vir. Isso é o reino de Deus. Então, se você está salvo por Jesus, não obstante as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, não obstante a tudo aquilo que nós, de alguma maneira, temos que passar, mas se somos salvos por Jesus, nós pertencemos, somos súditos do reino de Deus. Somos súditos do reino de Deus. Agora, o que é a igreja? Então, o reino é isso. E a igreja, o que é? Bem, a igreja, né, como disse, ela nasce aqui no Pentecoste, em Atos 2. A igreja, nesse caso, ela nasce em Atos 2 como um organismo. Paulo chama a igreja do corpo de Cristo, mas ela é também uma instituição, tá certo? É uma instituição. Então, de onde vem essa palavra igreja, né? Nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. A sua grande parte foi escrita na língua grega. Algumas partes em aramaico, mas a maior parte no grego. O grego que era a linguagem universal da época de Jesus, assim como é o inglês para nós hoje, era o grego naquela época. Pois bem, no grego, a palavra igreja é eclesia, tá aí até a escrita dela na sua revista, na página 121. Repito, essa revista aqui para quem está entrando depois. Estou vendo alguns irmãos entrando depois. Então, é essa revista, Bases Bíblicas, página 121. Eclesia. A eclesia era um ajuntamento, uma reunião, uma assembleia, uma congregação de pessoas que se reuniam para decidir sobre algum assunto. A palavra eclesia ou igreja, no início, ela não tinha essa conotação religiosa que tem hoje. Para os gregos, uma eclesia era um ajuntamento, uma reunião de pessoas. Jesus toma essa palavra emprestado já do vocabulário. E ele vai, então, usar como se referindo a também um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião de pessoas. Mas só que agora, uma reunião de pessoas que confessaram a Cristo como Salvador. A palavra eclesia, traduzido por igreja, né, ou transliterada para igreja, ela aparece 109 vezes no Novo Testamento, sendo que 14
se refere à igreja no sentido universal, ou seja, o reino de Deus. Então, a palavra igreja, ela também é sinônimo de reino. Quando ela fala assim, da igreja, aí quando eu falo assim, a igreja de Jesus Cristo, eu estou falando de todos os salvos por Jesus. Até mesmo aqueles que não pertencem a uma igreja local. Mas quando eu falo a igreja em Éfeso, aí eu já estou falando de uma igreja local, a quem Paulo, inclusive, escreveu uma carta, ou aos Gálatas, ou etc. Entende? Então, a palavra eclesia, ela é usada no Novo Testamento nesses dois sentidos, como o reino de Deus, ou seja, todos os salvos, a igreja invisível, e a igreja visível, que é a igreja local. Né? Quando eu falo a primeira igreja batista de Valadares, quando eu falo, como tem alguns irmãos aí de Itatiaia assistindo, que eu estou percebendo aqui, irmão Ferreira, irmã Marisa, quando eu falo igreja batista Itatiaia, eu estou me referindo a uma igreja local, entende? Que tem um hall de membros. Então, eu posso dizer, quem são as pessoas que fazem parte da primeira igreja de Valadares? Vai aparecer lá, nome de todo mundo. Agora, quem garante que essas pessoas estão no reino, na Igreja Universal dos Salvos? Nós não podemos garantir. Porque para a Igreja Universal, o reino de Deus, né? Não estou me referindo a essa igreja que existe com esse nome, Universal do Reino de Deus, não. Por favor. Estou me referindo a que a Bíblia afirma, se a Igreja Universal, né? Essa igreja é a somatória de todas aquelas pessoas que voluntariamente aceitaram a Cristo. Mas nós sabemos que nem todos numa igreja local são crentes de fato. Nós sabemos, né? Não que vamos julgar ou ficar pensando, será que fulano é ou não é? Não. Nós temos que ter a nossa certeza da nossa salvação. Não ficar julgando os outros. Mas é possível que haja pessoas que estejam como membros na igreja, tomem ceia na igreja, foram batizados na igreja local, participam dos cultos e, se morrer hoje, vão para o inferno. Porque, muito embora sejam religiosas, não aceitaram a Cristo como seu Senhor, como seu Rei. Não são dominados pelo Espírito Santo de Deus. Não são dominados por Jesus. Essas pessoas, elas estão na igreja local, mas não estão no reino de Deus. Porque para o reino não se entra pelo batismo. Para o reino de Deus se entra pela fé em Cristo. Para a igreja se entra pelo batismo. Bem, a igreja, no seu sentido, então, universal, a gente pode chamar isso da totalidade de todos os salvos, não é isso? Efésios 1, 22, por exemplo, fala sobre isso. Né? A declaração doutrinária da nossa convenção, mais uma vez, vai dizer que a igreja, no sentido universal, é a reunião de todos os remidos em todos os tempos, estabelecido por Jesus, e sobre ela edificada, constituindo-se o corpo espiritual do Senhor. O corpo espiritual do Senhor. Então, essa é a igreja universal. Mas a Bíblia também apresenta a igreja local, né? Que é a realidade histórica na qual se encontram os crentes. Né? É nesse sentido de igreja local que a maioria das vezes da palavra igreja aparece no Novo Testamento, ou seja, mais de 90 vezes aparece igreja no sentido local. Igreja em Éfeso, Colossos, Galáxia, Filipos, né? Pérgamo, Tiatira, etc. 95 vezes aparece a palavra igreja nesse sentido. Né? Então, o que é uma igreja local? Como a primeira igreja de Valadares, por exemplo. Assim define nossa declaração. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Né? Por isso,
se igreja é local, nós batistas, por exemplo, não nos referimos à totalidade das igrejas batistas como igreja batista, com letra maiúscula. Porque não existe uma confederação de igrejas batistas, né? Como algumas igrejas, por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja que é, na verdade, uma grande organização, né? Ou vamos pensar na Igreja Presbiteriana do Brasil. No Novo Testamento, não aparece essa ideia de igreja como confederação. Aparece a ideia de igrejas, no plural, com letra minúscula. Então, quando nós falamos das igrejas, nós falamos igrejas batistas. Entende? Não tem como falar assim, a Igreja Batista no Brasil tem a proposta de eleger o candidato fulano. Isso é impossível, porque não existe uma igreja batista no Brasil com letra maiúscula. Existem igrejas locais, igrejas batistas. E para isso existem associações, convenções, mas não pode se falar de uma igreja. O que se fala são de igrejas locais. A igreja na cidade X, no bairro tal, e etc. Claro que cada igreja local ela tem o seu nome em letra maiúscula, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, nós não unimos todas as igrejas do Brasil, chamamos isso de igreja no singular. Igreja Batista. Não existe uma igreja batista como um grande órgão nacional, não. O que existem são igrejas batistas que voluntariamente se reúnem em associações, em convenções, em alianças, para melhor realizar o seu trabalho em conjunto. Mas uma não se submete à outra. Uma não tem poder nenhum sobre a outra. Porque era assim que acontecia no Novo Testamento. A igreja da Galácia não tinha poder nenhum sobre a igreja de Filipos. E a de Filipos não tinha poder sobre a de Pérgamo. E elas juntas não se chamavam igreja cristã na Ásia ou na Macedônia. O Novo Testamento chama de igrejas, as igrejas. A carta às igrejas, sempre com letra minúscula e no plural. Portanto, as igrejas locais, no nosso ponto de vista, a nós batistas, é assim que elas devem ser referidas. Bem, o autor também coloca uma informação interessante, que na última década tornou-se comum dizer também a igreja brasileira. Eu ouço muito essa frase, né? A igreja evangélica brasileira apoia o candidato X. A igreja evangélica brasileira. Não existe igreja evangélica brasileira também. Existe? Eu não conheço. O que existe são igrejas evangélicas brasileiras ou no Brasil, e cada uma tem o seu modo, sua doutrina. Então, falar de uma igreja evangélica, isso não existe no Novo Testamento, por isso que nós não usamos, não achamos que ninguém devia usar também. O que o Novo Testamento fala é de igrejas locais, pequenas congregações, pequenas fontes, né, que vão propagando o reino de Deus, que são cada uma dessas igrejas locais, agências do reino. É só pensar assim num banco, né? Você tem um banco, por exemplo, o Banco do Brasil, vamos pensar num banco oficial. Ou até melhor, a Caixa Econômica Federal. É um grande banco que cobre todo o Brasil. Caixa Econômica tem praticamente em todos os municípios, eu creio até que está. Então, você tem as agências da Caixa, não tem? E tem as pequenas agências, até nas lotéricas. Hoje, a maioria de nós não vamos para fazer jogo, em nome de Jesus, né? Tomara que não. Mas a maioria de nós usa as casas lotéricas para pagar pequenas contas, até mesmo para transferir o dízimo para a igreja que tem conta na Caixa, né? Então, mal comparando, é como se a Caixa Econômica Federal, no Brasil todo, fosse o reino. E as igrejas fossem as agências
em cada cidade, em cada vila. Eu diria até que as congregações pequeninas são as pequeninas agências, né? As casas lotéricas onde você vai pagar a sua conta. Mal comparando, tá? Só para entender. Ou seja, existe o reino que está acima de tudo. E as igrejas locais, como agentes desse reino, né? Promotoras desse reino, apregoadoras desse reino, né? Que vão, então, em nome de Jesus, promover o reino, ampliar o reino, não no sentido do poder, porque o poder o reino já tem, é no sentido de extensão, no sentido de alcance. Por isso que nós, batistas, por exemplo, nessa campanha de missões estaduais agora, temos 4 cidades, né, como alvo. Você se lembra quais são? Deixa eu ver se eu me lembro de qual. Mas eu sei que uma é Jabuticatubas, a outra é Minas Novas, a outra é Santo Antônio do Monte, e está faltando uma só. Está faltando uma só. Se alguém souber aí, lembrar, me dá a cola aqui, né? Ou seja, são 4 cidades que não tem nenhuma igreja batista. Certamente, nessas cidades, já tem lá alguma... A Alpinópolis, lembrei, Alpinópolis, lá no sul de Minas. Já existem outras denominações nessas cidades, imagino eu. Mas para que a gente vai para lá? Para ser mais uma agência do reino. Não é para concorrer com a Assembleia de Deus que está lá, ou com a Igreja Presbiteriana, absolutamente, ou pentecostal. É para ser mais um agente do reino. Quanto mais agências do reino, maior é o alcance do reino. Ainda mais num tempo como hoje, quando as agências do reino não promovem o reino, elas promovem a si próprias, promovem muitas vezes os seus líderes. Nós precisamos de agências do reino que promovam o reino, que apregoem o rei, e que cantem, e que preguem, e que vivam essa verdade, que o rei está voltando. O rei está voltando. Essa é a mensagem das agências do reino, das pequenas igrejas, essas pequenas fontes. Por isso, nós precisamos plantar igrejas. Dos 853 municípios de Minas Gerais, mais de 300 não têm a presença batista. Precisamos, sim, ir para esses municípios. Vamos começar com esses 4, né? Jabuticatubas, Alpinópolis, Santo Antônio do Monte e... Agora esqueci a outra. Mas, em nome de Jesus, vamos chegar nessas cidades. 4 esse ano, mais 4 ano que vem, mais 4 no outro ano, e assim vai. Agências do reino são as igrejas locais, né? Por exemplo, em Romanos 16, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo assim: todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ele não diz, a igreja de Cristo vos saúda, se referindo a todas as igrejas que já existiam. Não. Ele diz, todas as igrejas. Em 2 Coríntios 8:1, ele escreve, as igrejas da Macedônia. Ele não diz, a igreja da Macedônia. Em Gálatas 1:2, ele diz, as igrejas da Galácia. Em Apocalipse 1:4, João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele não diz, a igreja cristã na Ásia, não. Então, a igreja local é uma realidade histórica, necessária ainda hoje. Tem problemas a igreja local? Muitos problemas, né? Postei recentemente, no Dia do Amigo, uma postagem no Facebook, né, dizendo que alguma coisa, não me lembro bem, mas dizendo assim que a igreja, né, a igreja de Cristo era composta de amigos. E algumas pessoas no comentário discordaram, disseram, né, não é bem assim, devia ser assim mesmo, e não sei o quê. Gente, nós somos seres humanos, não estamos falando de seres humanos. Nós precisamos olhar para a igreja como uma instituição divina, é o ideal de Deus. Agora, eu penso que não é falando que não acontece que a gente vai melhorar a igreja, não. É fazendo. E não é apontando o dedo para os outros, lá, fulano não faz aquilo, Beltrano.
Não é isso também que é ser igreja, é? É julgar a intenção dos outros? É isso que é ser igreja? Também, com certeza, não é. Mas existe um ideal do reino para a igreja. E nós precisamos nos esforçar para viver esse ideal e para fazer que esse ideal seja cumprido. Mesmo que, em alguma medida, nós não vejamos isso acontecer. Mas talvez a gente pode perguntar para nós mesmos, será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho falhado também? Essa é a pergunta. O problema é que a gente aponta muito o dedo para os outros. Esquece que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para a gente aqui, ó. Tem 3 apontando para a gente. Então, cuidado quando você julgar a igreja. A igreja é a agência do reino de Deus. O reino é perfeito, a igreja é imperfeita. Mas o rei está voltando e ele vai buscar a sua igreja. Essa sim, sem ruga, sem mácula, a igreja de Jesus. Porque não foi pelo nosso mérito que ela foi construída, que ela foi edificada, mas foi sobre a pedra angular da esquina, que é Jesus Cristo. É nela que a igreja, nessa pedra que a igreja está realmente firmada, né? Então, a igreja de Jesus, ela é sim, no sentido universal, composta por todos os salvos de todas as épocas. E a igreja local, ela é a reunião, né, daqueles que voluntariamente creram ou confessaram que creem em Jesus, deram uma profissão de fé crível, uma confissão de fé crível, e foram aceitas pela igreja local pelo batismo. Agora, se essas pessoas são salvas ou não, só a eternidade vai revelar. Não cabe a nós querer julgar uns aos outros, nem as atitudes de ninguém, mas aguardar que o dono da plantação, ele é que vai separar o joio do trigo, e não nós. E não nós. Nós precisamos, então, ter essa capacidade de entender. E quando nós percebemos essa diferença entre reino de Deus e igreja, eu acho que a gente aprende a ser um crente melhor. Tem um quadrinho aí, eu quero encerrar com ele, antes de orar, eu vou orar daqui a pouco, se você ainda não colocou aí o seu motivo de oração, coloca aí, né? Coloca que nós vamos orar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos ter uma música logo no final desse estudo, uma música, você não vai embora, não. Fica aí para a oração final. Tá certo? Mas tem um quadrinho aí na página 121 que eu queria que você observasse. De um lado tem o reino de Deus, do outro lado tem a igreja. Então, é um resumo disso tudo que eu falei aqui, né? Então, veja bem, o reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus é eterno. Amém? Ele não tem fim. Ele já começou, ele já está entre nós, mas ele ainda vem. Ele ainda virá. Já e ainda não. Ele vem na sua plenitude, quando o Rei dos Reis vier, na glória, em majestade, né? A trombeta vai soar. Aqueles que creram em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, diz Paulo. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos congregaremos com o Senhor nos ares. Isso é reino. Nem sempre a igreja local ela busca os interesses do reino. Nem sempre as pessoas na igreja local estão buscando o interesse do reino. Muitas buscam o interesse seu próprio, o interesse da organização, o interesse da instituição, em detrimento do reino. Isso é pecado. A igreja, no sentido local, ela teve início com Jesus Cristo e ela vai ter um fim no sentido local. Quando Jesus vier, ele vai arrebatar a igreja para ele. Então, no sentido terreno da igreja, ela vai deixar de existir um dia. Mas até lá, ela vai existir em nome de Jesus, mesmo diante de perseguição. Jesus falou que estaria conosco até o fim das eras. Então, ele vai ficar com a igreja. Mas essa igreja local, ela vai acabar um dia. E acaba mesmo. E acaba mesmo. Eu conheço igrejas local que já acabaram. Muitas não cumpriram o seu propósito, muitas não submeteram a liderança que Deus colocou,
E acabaram, ou estão acabando. Tem igreja que já está acabando. E acaba, tá, irmão? Se não cumprir o propósito que Jesus deixou para a igreja local cumprir, ela vai morrer e acabar. O que a gente vê hoje de igreja desvirtuada, que não segue a palavra de Deus, que não obedece pastor, que quer... É um horror. Um horror. E muitas têm que acabar mesmo, porque não são igrejas de fato. O reino de Deus, voltando ao quadrinho 121, o reino de Deus possui súdito de todos os tempos. O reino de Deus, Abraão faz parte dele. Assim como nós já fazemos. Assim como aqueles que ainda virão vão fazer parte. Então, o reino de Deus possui súdito de todos os tempos, que se submetem ao reinado divino. A igreja não. A igreja, ela congrega os crentes que se sujeitam ao senhorio de Cristo nesse tempo. Então, por exemplo, o irmão, nosso querido irmão Jaider, faleceu semana passada, né? Jaider Campos, precisamos orar pela família, inclusive. Faleceu semana passada. Ele não faz parte mais da igreja local. Ele vai ser desligado do hall de membros da igreja local, ele não faz parte. Mas ele continua no reino, em nome de Jesus. Salvo que era, continua pertencendo ao reino. Compreende? Então, o reino de Deus, ele possui súdito de todos os tempos. A igreja não, é só aqueles que estão vivos aqui, a igreja local. O reino de Deus é invisível, porque nós sentimos seu poder, entendemos seu mistério, mas ele é invisível. Nós não sabemos quem faz parte dele. Já a igreja, ela é visível e institucional. O que isso quer dizer? Que é uma instituição, e não há problema nenhum nisso. Ela precisa ser uma instituição. Ela tem um hall de membros, né? Ela tem tudo. Ela é igreja local. E, por último, o reino de Deus é a esfera na qual é criada a igreja. Né? É o que eu disse das agências da Caixa Econômica, mal comparando. Mas o reino de Deus, a igreja, ela está submetida ao reino. Né? Ela, então, nesse caso, como eu já disse, uma agência do reino. Ela não é o reino. Ela é uma agência do reino. Ela promove o reino. Eu gosto de uma explicação muito linda. Ela é sinal do reino. Ela sinaliza o reino, né? Na sua pregação, na sua mensagem e na vivência dos crentes. Por isso que aqui na primeira igreja, nós estamos querendo voltar a ser igreja como os primeiros discípulos eram igreja. Porque se a igreja ela é agência, ela é sinal do reino, ela precisa sinalizar certo. Se ela sinalizar errado, ela não vai estar diferente do mundo em nada. Queremos ser uma igreja que sinaliza o reino, amém? Esse é o nosso caminhada. O curso Aprofundar que temos dado no domingo de manhã, às 9 horas, presencialmente também aqui online, fala sobre isso, sobre como ser sinal do reino, como ser agência do reino. Porque se a igreja não for agência do reino, ela às vezes vai contender com os valores do reino, ela vai contra os valores do reino. E isso nós não podemos admitir. A igreja precisa ser promotora do reino. Por isso que essa brigaiada que às vezes tem na igreja, divergência de opinião, que a coisa vai virando uma confusão, oposição, falta de submissão à liderança, isso precisa acabar em nome de Jesus. Porque isso não sinaliza o reino. Rebeldia não sinaliza o reino. Falta de comunhão não sinaliza o reino. Fofoca não sinaliza o reino. E a igreja de Jesus, local, ela precisa ser sinal do reino. Ela precisa, quando o não crente olhar para a igreja, ele sentir assim, é isso que eu quero. É esse tipo de vida que eu quero para mim. E não uma vida de falsidade, de hipocrisia, mas uma vida de verdade. Você quer isso? Eu quero muito. Eu quero demais viver isso. Eu quero muito isso na minha vida. Eu quero viver aqui, irmãos, com a minha família e meus filhos, num ambiente que sinaliza o reino, e não um ambiente que sinaliza a confusão, que sinaliza a briga.
Vamos junto adequar a Igreja de Jesus ao reino de Deus? Esse é o convite que eu tenho para você, em nome de Jesus, hoje à noite.